noite, é um prazer ter você aqui conosco na nossa primeira live no Quinta Entre Amigas. Já vou pedir para você aí ó, ir compartilhando essa live, compartilha aí com as suas amigas, chama a sua vizinha, chama a sua amiga do trabalho, convida ela para assistir essa live e aproveita compartilhar porque é através do compartilhamento que você vai receber os prêmios. Nós vamos ter sorteio de brindes aqui, temos sorteios, mas só para quem compartilhar essa live, tá? Vamos ser um canal de bênção na vida das pessoas, porque eu tenho certeza que essa live vai ser abençoadora para a sua vida, para a vida da sua amiga, para a vida da sua família. Então, você mulher, você mãe, você esposa, fica ligadinha com a gente aí, amém? Amém. E vai estar conosco nessa noite a Kathleen, minha amiga. Fizemos ITQ juntas, lá foi um prazer fazer ITQ com você, né? Prazer, sentávamos pertinho. E a Kathleen é uma pessoa assim que tem um coração muito voltado para Deus, um coração muito voltado para a obra, uma pessoa que ela é um exemplo de mãe, um exemplo de esposa, um exemplo de vó. Eu acho que não tinha uma pessoa melhor para estar vindo aqui para debater esse assunto com a gente, viu, Kathleen? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, Letícia. Fala um pouquinho de você. Para mim é um prazer, principalmente por ser a primeira, né? Primeira. Tudo aquilo que é primeiro causa impacto. E eu gostaria de agradecer. Agradecer a Deus pela direção, agradecer a Deus pela bênção da gente poder ter experiências com Ele, né? Porque é isso que faz na vida da gente ser um canal de bênção, né? Eu espero que a minha vida possa abençoar a vida de vocês. Amém. E de quem estiver podendo assistir, né? Compartilhar. Eu fiz ITQ com a pastora Letícia, né? E foi mesmo um prazer. A gente ali estudava, a gente chorava porque tinha os nossos momentos também, a gente ria. Quem conhece sabe que a gente é extremo, né? Sim, sim. A gente ri muito e chora muito. Mas é um prazer, viu? O prazer é nosso ter você aqui, viu? Fico muito honrado com a tua presença. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Nós escolhemos um tema muito importante para essa primeira live nossa, que é o tema mulher. O que você tem sido? Uma mulher auxiliadora ou acusadora, né? Deus tem falado muito comigo a respeito disso, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia há mais de um ano já, e fora os problemas que a gente já tem na nossa vida pessoal, veio essa pandemia para, digamos que, acrescentar mais problemas, né? E mediante tudo isso, a gente vê que alguns lares estão sofrendo muito, né? Algumas famílias estão sendo destruídas. A gente vê algumas coisas que pelo fato do casal estar muito tempo junto, né? Passar a maior parte do tempo junto, dentro de casa, um trabalhando num canto, outro no outro, acaba havendo essa incompatibilidade que não era para acontecer, né? Porque a gente tem que estar sempre junto da nossa família, do nosso marido. E a gente está vendo muita separação, muitos filhos aí discutindo com os pais. Então nós escolhemos esse tema justamente para auxiliar você, mulher, auxiliar você, mãe, auxiliar você, esposa, para que você aprenda um pouco, para que Deus fale com você a maneira que você agir diante desses problemas, né? Porque sim, problemas nós vamos ter, né, Kathleen? Na verdade, a Bíblia nos garante isso, né? A Bíblia diz que nós teríamos dificuldade, mas ela também completa que nós também seremos vencedores. Amém. Eu acredito que o grande desafio é o nosso autoconhecimento, sabe, pastora? Quando a gente descobre em Deus quem nós somos, aí fica tudo diferente. Verdade. Porque nem eu, como mulher, e nem meu esposo, nós somos os donos da razão. É verdade. E a gente não tem a única verdade absoluta encontrada na palavra de Deus. Então ela é a fonte de conhecimento, ela é a fonte de aconselhamento. É ali na palavra de Deus que a gente encontra consolo. Eu fico assim, às vezes, um pouco chocada pela falta de percepção que as pessoas têm da presença do Espírito Santo. Verdade. Porque quando Jesus estava aqui entre nós na terra, multidões iam até ele à busca de milagres,
busca de direções, e hoje nós temos livre acesso pela pessoa do Espírito Santo. Exatamente. E negligenciamos. Às vezes a gente está tão atormentada nos próprios pensamentos, nas nossas próprias dificuldades, limitações, que ficamos insensíveis ao chamar de Deus. Eu vejo como, por exemplo, quando alguém quer conversar com a outra que chama, né? Oi, oi. O Espírito Santo às vezes faz inúmeras vezes esse chamar e a gente simplesmente endurece o coração. Então, essa pandemia, na verdade, eu acredito que os problemas eles não foram demasiadamente acrescentados, eles foram aumentados numa visão, porque aquilo que a gente fica muito perto é aquilo que a gente enxerga. Se você quer ver uma pele, se ela está bem tratada, você vai com o quê? Com a luz, né? Vai com a lupa. Esse convívio do casal, esse convívio familiar aumentado, né, por carga horária, eu falo muito com a mão por causa da Libra, gente. É normal. Segura tranquilo. Esse contato aumentado, essa aproximação trouxe algumas coisas que a gente, na verdade, deixava de ver pela rotina. Sim. Fora de casa, Sim, né? verdade. Então isso veio como um alerta. Aonde estão nossas prioridades? Verdade, verdade. É isso aí. Onde estão nossas prioridades, né? A gente tem dado mais prioridade para os problemas que a gente tem, né? Ou a prioridade em saber quem é o nosso cônjuge, são os nossos filhos, em cuidar e lidar. Porque assim, eu vejo os problemas, nós ficamos mais perto, mas assim, que maneira nós estamos enfrentando, né? A gente está mais próximo do problema, mas a gente tem que entender a maneira de enfrentá-los. Como nós, mulheres, né? Sendo mulheres cristãs, estamos enfrentando esses problemas. Isso faz muita diferença, porque você tem problema na sua casa, eu tenho problema na minha casa, nós não estamos livres de problemas. Ninguém está. Mas, assim, é aquilo que você acabou de falar. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. E ele está ali para nos ajudar, né? Basta a gente pedir auxílio do Espírito Santo, basta a gente pedir atenção para ele, e falar com ele, pedir a direção, né? Deus, olha, o que eu faço mediante esse problema, né? É o que tem faltado muito hoje. Essa intimidade com o Espírito Santo e esse entendimento da direção, de para onde a gente deve ir, porque muitas vezes a gente toma direção por nós. Eu acho que, sabe o que acontece? A Bíblia diz sobre reino dividido, né? Que ele não se estabelece. Quando a gente entender que a nossa casa é um único corpo, porque assim Jesus compara, né? Ele compara Cristo à cabeça. Né? E a igreja o corpo. Então, em Efésios 5, ele também faz essa comparação. Ele faz assim como Cristo ama a igreja, o marido ame a sua esposa. E a sua esposa, assim como a igreja está submetida ao seu esposo, que a esposa também esteja. E aí parece uma palavra tão dura, né, pastora? Parece uma palavra tão dura, submissão, porque parece algo que é sob jugo, é sobre uma intervenção, sobre algo forçado. E na verdade, nós, como cristão, quando a gente conhece a Cristo, a gente entende que em Cristo há liberdade. Verdade. E se em Cristo há liberdade e nós somos comparados à igreja com Cristo, a igreja a igreja e Cristo, a esposa e o seu marido, então essa submissão ela não é imposta, ela não é peso, ela é em caminho, em conjunto. Sim. Ela é uma força, é uma unidade. Exatamente. Não é reino dividido. Sim. A gente precisa entender isso. E entender também, porque as pessoas acham que nós temos que ser submissa, e a mulher auxiliadora, ela é, a mulher auxiliadora, o significado de ser auxiliadora é ajudar, né? Nós temos que ajudar. E se a gente for ver o hebraico, ajudar no hebraico significa ezer, que é força.
Então, nós temos força, ajudar com força. Porque quando eu não consigo carregar um objeto pesado, eu peço ajuda para alguém. E essa pessoa vai vir com força e vai me ajudar. Então, esse é o nosso papel, né? E nós também temos que ser o papel de ser auxiliadora, ajudar com força, e nós temos que ser o equilíbrio do lar, né? Não é? As pessoas acham que a gente, o cabeça é o nosso marido, ele é o sacerdote do nosso lar, mas nós temos que ser o equilíbrio. A mulher é o equilíbrio. Porque sim, às vezes nós estamos tristes, abatidas, o nosso humor influencia muito no ambiente doméstico. 100%. Então, se a gente está alegre, a casa está alegre. Se a gente está triste, a casa está triste. Então, nós temos que ser esse equilíbrio, né? E a Bíblia nos ensina muito a ser o equilíbrio, né? E uma mulher auxiliadora é uma mulher inteligente, é uma mulher que conduz a casa com paz, com tranquilidade, né? Com sabedoria, que ela sabe entender o seu esposo, que ela sabe entender os problemas, né? E eu acredito até, não sei, eu posso estar errada na minha concepção, né, no meu pensamento, mas eu acredito que a mulher, por ela gerar, ela tem uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada. Verdade. Então a mulher, ela consegue, parece que ela sente um faro de algo que não vai dar certo a quilômetros de distância. E isso eu acredito que o Senhor colocou em nós justamente para trazer para o marido, que é mais a força, que é mais a razão, Verdade. que é mais o tempero. Então você ali traz o tempero na perspicácia, assim, na condução da situação. Verdade. Mas a mulher, ela tem a mesma intensidade, ela tem um problema, que é a comunicação. Verdade. Às vezes nós pecamos pela falha de comunicação. Uma mensagem mal dita, não digo de maldição, mas Sim. mal expressada, ela pode acarretar uma confusão geral. Sim. Então a gente vê isso em âmbito profissional, em âmbito escolar. Aquela confusão é tudo por falta de uma comunicação clara. Sim, verdade. Então, se a mulher tiver esse tempero, esse equilíbrio da força, da perspicácia, do sentido aguçado, daquele faro, mais uma comunicação eficaz, junto com a oração, junto com a unção do Espírito Santo, Nossa. aquele lar fica totalmente estruturado. Nossa. Até me arrepiou agora, ó. É verdade. Mulherada, ó, tá prestando atenção aí, o papo tá fluindo, o assunto tá bom, fica ligado aí, porque o Espírito Santo tá falando e tá falando muito. Você tem razão, é muito, a gente tem que ter esse sentido, né? Aconteceu algo aqui em casa no domingo, o Paulo tava meio chateado, assim, uma cara estranha. A gente sabe. Não precisa falar, né? Quando a sintonia no casal, se eu bater o olho e falar, ih, não tá bem. Aí você já até alerta os filhos, ó, não fale com seu pai hoje, porque ele não tá legal. Verdade. Paulo, o que você tem? Nada. E a gente tem o hábito de cozinhar junto, né? E aí ele tava lá comigo, Paulo, o que você tem? Nada. Puxa vida, você tá estranho. Beleza. Eu falei umas 3 vezes, você está estranho. Aí ele falou assim, tô preocupado. Eu falei, viu? Deus tá no controle de todas as coisas. De repente eu poderia ter falado uma palavra para ele. Você tá preocupado por quê? O que você tá aí? É domingo, você tá desse jeito. Não! Ou então assim, você tá preocupado? Nossa, é pra tá mesmo, porque olha a situação como tá. Ponto, colocou lenha na fogueira. É aquilo que você acabou de falar, é esse tempero, essa sensibilidade. E aí, não, fica tranquilo, Deus está no controle. Não, é verdade. Mudou já o ambiente, o clima dele, ele, né? Então, nós temos que ser assim, mulheres. Mulheres que tenham o equilíbrio, o tempero, a sensibilidade do Espírito Santo. Mulheres que oram, que buscam em Deus, que buscam na palavra de Deus o auxílio para que a gente possa conduzir a nossa família, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho. Porque eu costumo dizer muito isso. Nós, mulheres, temos 2 forças. A força de fazer com que o nosso lar seja o melhor ambiente, que o nosso marido ele seja o melhor homem da face da terra. E nós temos também uma força que a gente pode destruir qualquer lar e qualquer marido. É verdade. Né? A gente vê muito casos de homens que são destruídos por mulheres. E por palavras malditas. Sim. Voltamos na palavra. Voltamos à palavra. Sabe, pastora, eu vou ser bem sincera. Às vezes a mulher que tá vendo aqui a nossa live, de repente tá falando assim, elas falam porque elas não sabem o marido que eu tenho em casa.
O marido que eu tenho em casa, ele é rude, ele é grosseiro, ele não consegue nem me ouvir, que derá se eu não gritar. Mas o que eu quero falar para você ele é convertido? Com certeza não. Verdade. E o teu exemplo, o que você faz dentro da sua casa vai arrastar mais do que 1000 palavras faladas ou gritadas. O que eu quero que você entenda é que o poder da ação, ele arrasta. Então ele te vê orando, ele te vê lendo a palavra de Deus, ele te vê dando palavras de ânimo, porque eu penso assim, ó, todo relacionamento partiu de um olhar de amor. Ninguém foi amarrada para casar com o outro. Em algum momento ela viu no outro algo que te chamou atenção. Aí você pode falar assim, mas depois que casou transformou. Mas vamos resgatar essa pessoa, sabe? Então eu acredito que a gente pode muito sim, através da nossa oração. Verdade. Porque o Senhor tem prazer. Se você ler em Efésios 5, acho que é depois do versículo 22, a palavra de Deus dá ali conselhos para um lar cristão, para um lar onde o centro da família é o próprio Deus. Sim. E aí, se você está fazendo a sua parte, se você está buscando em Deus força, se você está buscando em Deus direção, se você está buscando em Deus uma ação, é impossível você não estar agradando a boa mão de Deus. É impossível você não mover o coração de Deus. Às vezes também, pastora, diante disso, a gente traz coisas da nossa casa antiga. Sim. Porque quando a Bíblia diz assim, deixarás o homem, o teu pai e a tua mãe, às vezes a gente pensa só no espaço físico, que a gente não pode morar junto, que às vezes a gente não pode morar perto, mas vai muito além disso. O seu marido não é o seu pai. Por mais que você às vezes veja nele resquícios do que o seu pai fazia, mas ele não é seu pai. Ele ali é um homem que você em algum tempo admirou, porque você, de alguma maneira, você se sentiu atraída por ele. Então, minha querida, ore, entregue ao Senhor a sua família. Eu vou dizer bem a verdade para você. Você às vezes pode estar olhando para ele e não está vendo mérito nenhum, mas o diabo é tão sujo, que aos olhos de outras mulheres ele está brilhando que nem um brilhante, que nem uma luz. Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pela sua família, porque eu vou dizer uma verdade para você, um lar destruído, ele não só separa uma família, ele não tira só o sobrenome de uma mulher, ele destrói gerações. Gerações são destruídas por um relacionamento desfeito. Verdade. Então a gente precisa estar antenada no reino espiritual, a gente precisa estar antenada no mundo espiritual. É verdade, é verdade. A gente tem que estar sempre ligado no mundo espiritual. Essa questão que você falou da gente trazer o nosso marido não é o nosso pai, não é o nosso pai, e também o nosso marido não é o nosso filho. Não é o nosso filho. Tem muitas esposas que tratam o marido como filho delas. E eles não são os nossos filhos, eles são os nossos companheiros. E é muita verdade, aquilo que nós não enxergamos neles, outras mulheres enxergam. E aí nós vamos abrindo porta, nós vamos abrindo brecha. Eu falo que é ladeira, né? É ladeira, né? É um precipício, né? Na verdade, um precipício. Aí começa a aparecer mulheres um pouco mais arrumadas que a gente para eles, né? Que o inimigo ele vai trazer. Porque a Bíblia diz isso, né? Que o rosto alegre ele formoseia, o coração alegre formoseia o rosto. Então, se você tá nesse pé aí de destruição, pode ter certeza que você também tá acabadinha, minha irmã. É verdade. Então, vamos melhorar isso aí. É verdade, irmã. É verdade, vamos irmã. Melhorar. A gente tem que estar sempre melhorando. A gente tem que estar sempre bem para nós primeiro e depois para eles. Porque se a gente tiver acabadinha aí, não há homem nenhum que vai olhar pra gente. Muito menos o nosso marido vai olhar. Pois é. Né? É complicado. Então vamos ajustar aí, vamos dar valor pro seu marido, dar valor, até porque eu acredito que se ela se casou com ele, se houve essa ligação, se houve
esse primeiro olhar de amor foi porque Deus permitiu. E às vezes também são consequências de escolhas. Sim. Mas eu acredito que o Senhor ele é tão gentil que ele respeita as nossas escolhas. A partir do momento que você fez um elo de família com seu marido, você assumiu o compromisso do casamento, o Senhor está no jogo. Então o Senhor quer abençoar, o Senhor quer edificar ali a casa dele, a morada dele. Então, lute com o Senhor, chama ele para batalha, chama ele para peleja. A palavra de Deus ela é muito clara a todos os nossos desafios. Não tem uma dificuldade que não esteja com a resposta na palavra de Deus. Verdade. Tenha ela como referência. Eu aproveitando a deixa, eu nem sei se vai ser um assunto para daqui a algum Não, tudo é assunto, vamos lá. A pastora falou sobre o nosso marido não é nosso filho, né? E olha como que é sério isso. Quando nós invertemos as posições, porque voltando lá no começo da nossa conversa, que a gente estava falando sobre o marido ser o cabeça, o sacerdote, tudo do lar. Isso é muito claro. Às vezes a gente pensa numa liderança só de uma liderança autoritária. E na verdade, a grande responsabilidade do líder é proteger quem está sendo liderado por ele. Então, a proteção do nosso marido, ela é de suma importância. E às vezes, com o nosso dia a dia, com as coisas que parecem certo, mas que são erradas, porque não existe meio certo é errado. Ou é certo ou é errado. Não existe meio certo. Então, essas coisas da gente pegar, achar, adaptar para a nossa realidade, às vezes a gente inverte o papel. Aí fica mulheres cansadas, sobrecarregadas, porque estão sobrecarregadas com as finanças da casa, está sobrecarregada com o cuidado dos filhos, está sobrecarregada com o trabalho fora da casa. Então, ficam mulheres totalmente estressadas. O que eu vou dizer para você? A responsabilidade do lar, de manter o lar financeiramente, espiritualmente, é do homem. Aí alguém pode me dizer coisas que eu já vivi isso. Na minha casa já passamos por isso. Da mulher ganhar mais que o homem. Natural, não tem problema algum. Mas o homem ele tem que saber que a responsabilidade da casa é dele. Sim. É ele que tem a responsabilidade, mesmo que o meu salário seja maior que o dele. Mas ele tem que saber que se está faltando alguma coisa, ele tem que abrir uma estratégia, montar alguma coisa para resolver. E ao mesmo tempo, a mulher, mesmo ela trabalhando fora, mesmo ela tendo vários desafios, ela tem que saber que quem cuida da casa é a mulher. Então, às vezes, o que a gente inverte? Você está falando assim, Kathleen, que eu que tenho que limpar a casa? Não, meu marido passa roupa, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Se o seu marido não passa roupa, eu vou dar o contato do Sandro, ele vai ensinar para você como passa roupa. Ele passa roupa maravilhosamente bem. Mas é algo que nós lá no começo a gente combinou. Quando eu estou fora do meu trabalho secular, o controle de roupa, se tem camisa, se tá faltando camisa, se tem aqui. Sou eu. Então, mesmo que ele que passe roupa, ele diz assim pra mim assim, ó, estou ficando sem camisa. Eu falei, é verdade, tá secando, a gente já vai resolver isso. Então, o que tem que ter? Tem que ter um equilíbrio. Ele pode te ajudar? Pode. Você pode ganhar mais que ele? Pode. Mas lembre-se, o que é responsabilidade? Responsabilidade de cuidar da casa financeiramente, emocionalmente, ministerialmente é do homem. A mulher é a parte emotiva, é a parte de liga, é a parte do cuidado. Ah, meu marido não é cristão. Irmã, então peraí, nós vamos orar para que ele possa se converter e entrar no papel que lhe cabe. Mas o financeiro ele já sabe, porque a nossa sociedade em si já é criada dessa forma. Já somos criados Nós assim. já temos essa cultura, pelo menos aqui, nós já temos essa cultura sobre responsabilidade. A gente só não pode deixar
que casos isolados, por exemplo, um período de desemprego, um período de doença, vire regra. A gente não pode deixar que a chavinha da exceção vire rotina. Entendeu? Acaba se tornando uma regra na casa para a família o resto da vida. Aí mudou, porque daí vira um peso. Quando você menos perceber, você tá acabada. Entendeu, mulherada? É isso aí, ó. Fica ligadinha. Vai fazendo suas perguntas aí. Nós já vamos entrar nas perguntas. Manda as suas perguntas aí. O pessoal tá anotando as perguntas. O assunto tá gostoso, tá bacana. Esse assunto aqui, acho que ele vai a noite toda, né? Se deixar, a gente fala a noite toda. A gente quer saber de você aí, se você tá gostando, como que tá aí nós estamos chegando até você, se você está sendo edificado. Eu espero que o Espírito Santo esteja aí invadindo aí através da tela do seu celular, do seu computador, que você seja tocada. Porque o que nós estamos fazendo aqui é apenas plantando uma sementinha no seu coração, e quem vai regar e quem vai conduzir é o Espírito Santo. Amém? Manda suas perguntas aí, nós já vamos entrar para as perguntas e nós estamos aqui prontas. Nós não, a Catherine está pronta para responder. Eu não. Ela está pronta para responder. Se você não compartilhou, compartilhe ainda essa live para concorrer aos brindes. Tem comentário do Sandro? Pode. Ele vai falar da roupa. Tá falando que é a entrevista mais linda da vida dele. Isso! É isso aí. É isso aí. É muito legal isso. Quando o casal ele tem essa harmonia, ele consegue entender o equilíbrio, que o homem é o que cuida da casa, que a mulher é a harmonia, que ela é o equilíbrio, é assim que eles vivem, né? Porque a vitória do outro é dele também. É claro, porque a gente tem que ser amigo. Eu fico assim preocupada com quem quer ser mais do que o outro, porque não vai dar certo, né? Um tempo eu fui assim, mas quando eu não conhecia Cristo. E eu acho que a mulher, ela faz várias funções no mesmo tempo. Sim. Então, eu acho que ela tem dificuldade de delegar. Eu acho que é até por isso que às vezes a gente acaba tomando a frente. Viu? Mas antes de a gente continuar nesse assunto, o que eu tô falando pra vocês, gente, não é uma verdade absoluta. Mas é a minha compreensão, através da minha experiência que eu tive pela palavra de Deus. Eu vou falar para você que para eu chegar nessa conclusão, eu sofri muito. Porque eu tinha muita dificuldade de tirar o domínio da situação. Eu gostava de tomar a frente, como a pastora também falou. E aí até que um momento que eu vi que não estava andando, as coisas não estavam acontecendo, e eu estava cansada, e o meu casamento estava pendendo para o fracasso. Eu com o Sandro, nós no dia 18 de março, fizemos 32 anos de casado. Glória a Deus, que bênção. E eu vou falar uma coisa, teve momentos difíceis. A esposa do Billy Graham, quando perguntaram para ela se ela teve vontade de se separar do marido, ela falou assim, separar não, mas matar várias vezes. E a gente tem vontade mesmo, às vezes, de matar, porque ele vem de uma família diferente, ele vem de um hábito, costume diferente. Eu lembro que quando a gente casou, eu fui procurar batata que a minha mãe não guardava na geladeira. A batata, frutas, essas coisas. E eu fui procurar e eu não achava, né? E eu perguntava pra ele onde estava. Ele falou assim, tá na geladeira. Eu falei, mas o que tá fazendo na geladeira? A minha mãe guarda. Eu falei, mas a minha não. Então, a gente teve essa fase de ajuste, né? Porque era diferente. E a mãe do Sandro é uma mulher que ela ensinou muito bem os filhos, mesmo ele é o único filho homem, e as meninas a fazer serviço de casa, a cuidar. E eu vim de uma família que os homens não faziam nada. Sim. Que eram tratados com o prato na boca. Então eu falava, o que é aquilo, né? Na hora que eu vi meu marido fazendo tudo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas só que junto com
com isso, a gente também tem essa dificuldade, porque tudo que é excesso não é bom. Não, é verdade. E aí, o que aconteceu? Teve épocas que o Sandro falava assim pra mim, ó, se você quiser ir trabalhar, pode ir trabalhar que eu fico cuidando da casa. Eu falei, não, né? Não pode isso. Então, o que tem a ver? Tem que haver um equilíbrio. O Sandro é um parceiro. O Sandro, ele fala assim pra mim, assim, que eu falo assim pra Deus, eis-me aqui, meu marido também. Tudo que eu faço, nossa, mesmo ele não concordando, ele abraça. Depois ele fala pra mim, olha, você colocou a gente em pedra fria. E a gente sempre junto. Tem as suas vantagens. Tem. Trabalhar junto? Tem, porque você ganha força. Quando você tá com um problema, ele sabe qual é. Mas também tem as suas fraquezas, porque às vezes você precisa de um tempo sozinho. O homem, ele precisa da válvula de escape, de jogar bola. Irmãs, pelo amor de Deus, é uma terapia. Deixa eles jogar bola, assim, eles dão um alívio pra você, sabe? Mulher, aquilo que te dá prazer, o que te dá prazer? Tem o seu momento. Perceba, às vezes a gente tá tão atarefada e tão sem condição, porque junto com as crises sempre vem financeiro. Verdade. Junto com os problemas familiares, sempre tá entrelaçado com a finança. E aí a pessoa acha que não pode fazer nada porque não tem dinheiro para nada. Tem um tempo para você comer com o seu marido, fazer um arroz, feijão e ovo, mas daquele jeito que você preparou. Com gema mole, que ele gosta da gema mole. Ou você tem aquele momento de falar assim, ó, eu quero ficar uns 5 minutos no banheiro sozinha. Tem o seu tempo. Dê para você o seu tempo. Você precisa disso também. Isso é muito importante, isso é muito fundamental para a nossa vida. Nós temos que ter um tempo como casal, só os dois. Tem. Não importa, que nem você falou, um almoço com um ovo frito, um pão com mortadela. Esse dia o Paulo lembrou da mortadela que a gente comia na casa da minha mãe. Um pão com mortadela, um simples café da manhã, às vezes só os dois. O momento que você sai com ele, vocês dois juntos, para ir até o centro comprar alguma coisa, mas é importante a gente ter esse tempo, esse momento sozinho pro casal, porque ele faz muito bem, né? Porque a gente trabalha tão atarefado, se descobrir, né? E assim, você falou uma coisa e é muito bacana, o Paulo também é muito parceiro, ele abraça tudo. Tudo que eu faço, Paulo chamou a gente para fazer visita, vai junto. Paulo, a gente tá na intercessão. Eu na intercessão? Sim, você é na intercessão. Então a gente tem que estar parceiro. É muito bom isso. Né? Eu não falo Deus, eu-me aqui, o Paulo aqui, agora eu vou começar a falar também. Não, tá? mas eu sou do que fala que eu falo. Tem pergunta. E por falar em Paulo tá faltando seu comentário aí pra mim, tá? Porque eu também quero, tá bom? Pessoal, vamos para as perguntas. Kathleen, tem uma pergunta aqui pra nós, ó. Ai, que da Stephanie. Stephanie, um prazer ter você com a gente, viu? Stephanie Regina, muito obrigada pela tua presença aí, pela tua pergunta. Nós vamos responder, tá? Por que os homens são tão complicados? Então, dizem que nós que somos, né? Então, aí depende do seu ponto de vista. Quem que tá falando, né? Os homens acham que nós somos complicadas e as mulheres acham que os homens são complicados. Na verdade, a gente precisa entender que nós, seres humanos, nós somos animais. Então, só que nós somos animais o quê? Racionais. O que o homem ele foi criado para dominar, justamente pela responsabilidade de liderança. Se eu pudesse te dar um conselho, qual seria? Deixa ele falar, sabe? Deixa ele contar para você o que ele está pensando. Às vezes eles não querem falar nada e a gente insiste em perguntar. O que você tem? Como você falou pro seu marido. O que você tem? O que você tem? Às vezes ele não tem nada, ele simplesmente não quer falar nada. É só isso. Respeite. Às vezes também, eles querem mostrar que quem manda é eles. Então, quando eles falam algo e você nitidamente sabe que aquilo não vai dar certo, você não pode falar assim pra ele assim, que isso é virar uma chave pra ele não te ouvir mais. É falar assim, ó. Sandrão concordou aqui, Sandrão falou que as mulheres são realmente complicadas. A hora que ele falar assim, ó, falar algo que você vai ver que não vai dar certo, você falar assim pra ele assim, vai fazer, não vai dar certo e eu vou falar pra você, tá vendo? Eu te avisei. Não faça isso, irmã, misericórdia. Se não der certo pra ele, não vai dar certo pra você, porque vocês dois estão no mesmo barco.
Se afundar o dele, vai afundar o seu, porque você tá lá junto. E aí vai estar junto com seus filhos. Então, o que acontece? Às vezes a gente consegue conduzir. Nós, mulheres, não falei que a gente tem sensibilidade, que a gente tem um sentido? Faz com que eles estão mandando, mas na verdade você está direcionando. Começa a direcionar. Olha, elogie para depois você trazer a informação. Primeiro você elogia, depois você traz a informação que ele vai te ouvir. Escuta, depois você me conta. Respondido aí, Stephanie, Regina. Eu espero que esteja, né? Continue mandando suas perguntas aí. Agora tem uma aqui que é bem no tema. Depois você fala, tá, Stephanie, se eu respondi. Você respondeu certo aí, Stephanie? Dá um recadinho para nós aí, dá um feedback depois, tá? Ó, nós temos uma aqui agora bem dentro do tema. Auxiliadora ou acusadora? Como identificar o que eu tenho sido no meu lar? Na verdade, parece simples, né? Mas não é. Quando você está auxiliando, você está querendo que a família ganhe, que a família cresça, que a família fique forte, ou você está querendo só impor a sua vontade? Porque quando a gente quer que a nossa vontade prevaleça, quando contrariada, quando eles acham que não tá certo, que eles não estão ouvindo o nosso conselho, a gente quer que dê errado para a gente poder falar, eu avisei, eu sabia que não ia dar certo. Há uns 2 anos atrás, eu falei eu estava trabalhando e ia terminar meu contrato e eu tinha um dinheiro para receber, uma rescisão. E a gente tinha mudado fazia pouco tempo na casa, né? E a gente queria colocar uns armários. E aí eu peguei e fui falar com o Sandro, né? Eu falei, ó, Sandro, eu vou pedir para fazer um orçamento, vou fazer o armário dos banheiros e tal. Aí o Sandro falou assim para mim, não faça. E eu falei, mas por que você não quer que faça? Né? E aí o Sandro falou assim, não faça porque agora não é o momento. Mas eu fiquei tão contrariada, olha pra você ver, 32 anos de casado. Eu tô falando pra você que eu já tinha 30 anos de casado. A gente aprende todo dia. E eu peguei e falei assim, mas eu queria entender a lógica dele não concordar naquele momento. A gente não ia entrar em dívida porque o dinheiro que eu ia receber já bastava. Sim. Aí ele pegou, viu que eu tava tentando convencê-lo, ele disse assim pra mim assim, eu acho que ele foi tão sábio. Ele pegou e falou assim, ó, se você quiser fazer, você faça. Pode fazer. Mas a minha opinião não é o momento. Eu achei que ele tinha dado o aval pra mim. Eu achei que ele tinha falado, pode fazer, porque se ele falou pra mim, se você acha que deve fazer, faça. Eu achei que aquilo era um sim. Contratei o serviço. Pois você acredita que eu não recebi o serviço até hoje? Nossa. Que me deu o maior problema? Em nenhum momento ele disse assim pra mim, eu te avisei. Ele não disse isso pra mim, mas aquilo foi pra mim como um chacoalhar, porque todas as boas decisões a gente sentava junto e às vezes eu dava umas estratégias que funcionavam. Sim. Então eu achava que como funcionou as minhas estratégias em várias vezes, eu achava que eu sempre estava com a razão. E não dei crédito para ele quando ele disse assim, agora não é o momento. Então eu perdi o dinheiro, perdi a razão e não tenho armário. Então, o que eu falo para vocês? Às vezes a gente também erra. Erra na decisão, erra também no conselho. Então, você ser a conselheira, né? Ser a conselheira, a ajudadora do seu esposo, não quer dizer que você vai sempre estar certa, mas quer dizer que se der errado, vocês dois estão juntos no mesmo barco. Se não funcionar as coisas, é vocês que vão lutar para conseguir de novo. E se der certo, a vitória da família. Amém, a família que ganha. É verdade, é isso aí. É isso aí, mulher, tá vendo? Deu pra entender? Deu pra entender. Legal? Olha, deixa eu interromper você aqui rapidão. Vai. A gente acabou de descobrir que tem uma ferramenta de enquete. A gente acabou de fazer uma enquete aqui perguntando pra galera responder aí ser mulher. Você tem sido o quê? Auxiliadora ou acusadora? Aí pra responder aí que apareceu. Aí, mulherada, ó, nós colocamos uma enquete aí, ó. Acabamos de descobrir uma ferramenta, é a nossa primeira live, nós estamos descobrindo aí, espero que esteja indo tudo bem. E nós colocamos uma enquete no ar. Você tem sido o quê?
auxiliadora ou acusadora? Responde pra gente, tá sabendo aí, e aí se precisar a gente dá um aconselhamento depois pra você, viu? E tem mais uma coisa aqui, que eu recebi aqui da Tânia Medeiros, dona Tânia. Ela falou uma coisa muito bacana aqui, que é muito interessante. A Tânia acha que os avós adoram os netinhos, tem que ficar com os netinhos pros pais poderem namorar. Isso é muito legal também, né, Kétia? Eu acho... Tá perguntando? Exato. O que nós achamos? O que você acha disso? Dos avós ficarem com os netos pra namorar, para os casais namorar. Eu acho que, na verdade, o casal, mesmo com filho pequeno, tem que encontrar um tempo para viver o tempo a dois. Se a avó com o vô se prontificar em ficar, eu não vejo objeção. Mas o que não pode, por exemplo, é ser comum, né? Porque às vezes os pais, o quê? Corriqueiro, né? Quer sair e deixa com os seus avós, com os seus pais, com o sogro, com a sogra. Cuidado com isso. É o que a gente falou. Equilíbrio é a chave. Então, se você tem o seu pai, sua mãe, sua sogra, seu sogro, tá se oferecendo, é parceiro, por que não vai deixar o vô com a avó alegre? Eu vivo pedindo. Se deixar o Noah lá comigo, eu estrago mesmo, porque eu gosto. Mas é isso, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio na amizade, equilíbrio no relacionamento. A gente não vai ficar na casa do pai e da mãe o dia inteiro, almoçar, jantar e vir só de noite, porque o pai e a mãe também não aguentam, né? A gente tem que ter aquele equilíbrio. Se a gente tiver o equilíbrio, as relações funcionam. Legal, bacana, equilíbrio, porque a gente vai acabar transferindo a responsabilidade de educar, de ensinar os nossos filhos para eles. Não é. E eles já fizeram isso com a gente e agora chegou a nossa vez de passar aquilo que eles nos ensinaram para os nossos filhos, né? Sabe, voltando nisso, a gente, lembra que no começo da conversa a gente falou assim, se o marido não é o seu pai, às vezes a gente erra pelo excesso. Então, muitas vezes a gente não teve esses tipos de apoio com a nossa família e a gente quer dar um super apoio. Ou então, minha mãe e meu pai não eram pessoas presentes, a gente não tinha diálogo e às vezes a gente sufoca no excesso. Sim. Em contrapartida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não exceder em nada que a gente faz, porque mesmo o excesso, açúcar não é bom? É uma delícia açúcar, mas se você coloca muito açúcar no bolo, ele nem cresce. Não, ele murcha. Então tudo aquilo que é em excesso não funciona. Tem mais uma outra pergunta aqui, que é um assunto muito bacana também. Acho que a gente já falou um pouquinho, mas eu queria saber de você qual é o seu posicionamento no caso de haver um fracasso do Sandro como provedor do seu lar. Né? Qual seria a sua posição nesse assunto? De repente dá um problema lá e aí o seu marido fracassa. Porque acontece muito, às vezes mas aí o que acontece? O fracasso dele é seu também. Então, se você entender que se está tendo algum problema financeiro, você arrumar culpado, então você vai se colocar num lugar muito acima do bem e do mal, então cuidado com isso. Nós temos que entender que o problema financeiro não é, embora o homem tenha a responsabilidade de manter a casa, o problema financeiro não é só do homem. Então, por exemplo, entrou uma escassez na minha casa, houve um desemprego, houve uma doença, eu como mulher, o que eu posso fazer? Às vezes a gente pode fazer uma economia. Verdade, importantíssimo. Estratégia, economia. Às vezes a gente pode criar uma renda extra. Eu posso falar que a minha casa funcionou sempre muito bem com rendas extras. Para quem conhece, né, sabe que eu pertenço à igreja sede. E o pastor Toninho, ele tem falado muito sobre sementeira, que a gente tem que semear. E a gente tem que ter uma diversificação. Tem um texto bíblico que fala de 5 sementes diferentes. 5 sementes foram lançadas diferentes.
Então, às vezes, a gente tem que ter isso de estratégia. Ah, eu posso ajudar a renda de casa fazendo uma venda de semijoias. Ah, eu faço muito bem artesanato, eu posso fazer alguns trabalhinhos para venda. Hoje a internet, ela facilita muito. Verdade. Você tem um meio, uma ferramenta para você trabalhar. Isso não quer dizer, por exemplo, de você também incentivar seu esposo. Eu sempre falo que qualificação é a chave do negócio. Tudo aquilo que você faz, você tem que fazer bem feito, porque isso a palavra de Deus fala. Tudo que vier à tua mão, faça bem feito, faça com excelência. Então, se você está numa área, você não chegou ao topo ainda, né? Então vai, se qualifica, incentive seu marido. Temos cursos online gratuitos, Senai. Senai tem vários cursos gratuitos, eu sei porque eu trabalhei lá, eu uso essa ferramenta. Agora a gente está tendo curso no Senac, está tendo curso no Instituto Paula Souza. Então você tem ferramentas, você consegue, faça curso, incentive seu marido a voltar a estudar, você também se incentive, né? Se é que a gente pode fazer isso. Crie objetivos. Crie metas, sente com o seu marido e crie estratégia, porque problemas financeiros ninguém está isento. Nós não temos uma exata, até aquelas pessoas que têm reserva. A vida pode dar uma reviravolta, situações podem acontecer que às vezes você é pego de surpresa e descapitaliza mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa, se eu pudesse voltar ao tempo, a Kathleen hoje de 50 anos, com 32 anos de casada, pudesse voltar ao tempo e falar para aquela jovem de 18 anos que acabou de casar, cheia de insegurança, cheia de históricos de famílias fracassadas, porque meus pais, irmãos, tudo divorciado, casamentos destruídos, adultérios. Então eu vim com essa bagagem toda, até eu e o Sandro entender que nós não éramos a continuidade dos nossos pais. Mas se eu pudesse voltar esse tempo, eu ia falar para você assim, eu ia falar para a Kathleen de 18 anos, mantenha calma, não perca o sono, o Senhor cuida dos seus, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está sempre atento, com o olhar de atento e o olhar de amor. Se a gente confiasse muito mais no olhar de amor de Deus para nós, a gente não ficaria tão desesperado. Pode ter certeza, você pode acontecer dificuldade, mas junto com a dificuldade o Senhor dá estratégia para você, viu? Ore, busque em Deus, que Deus tem um plano de paz e não de mal para você. Amém, glória a Deus, amém. É isso aí. Vai mandando suas perguntas aí. E eu não consegui relaxar ainda, eu tô nervosa. Eu também, mas vamos que vamos. Eu esqueci até aqui, ó, a mulher lá. Pra você ver como que a gente fica um pouco tenso, né? Chegou uma pergunta aqui muito bacana pra gente, né? É uma pergunta que até eu não entendi muito bem. Espero que você possa nos ajudar, né? Lá em Provérbios 31, ele vai falar da mulher... Esqueci. Mulher sábia? A mulher virtuosa, eu esqueço essa palavra. Lá em Provérbios 31, Salomão vai falar da mulher virtuosa. E no versículo 23, ele diz assim, ó: o marido da mulher virtuosa é respeitado por todos. O que exatamente isso quer dizer? Sabe, a gente às vezes associa a mulher virtuosa com a mulher perfeita. E nós não somos perfeitas. Nós temos nossos momentos bons, nós temos nossos momentos difíceis, nós temos TPM, nós temos nossos estresses. Então a gente acha que para ser essa mulher virtuosa, ela tem que ser a mulher perfeita. Não existe, minha querida. Nem eu, nem você, nem ninguém vai atingir esse auge aí de perfeição. Mas eu tenho plena convicção de que uma mulher que conduz a sua casa, que dá palavra de ânimo, que tem, porque a palavra de Deus, olha como que ela diz tudo, né? Ela fala assim que a palavra branda acalma o coração. Verdade. Então, como você fala, como você faz, como você conduz,
é onde o sucesso da sua casa vai estar. Ou você tá para destruir ou você tá para levantar. Mas aí o que é grande chave? Quando ninguém mais sabe quem é quem. Porque quando vê alguém super bem, ou um marido super bem, lembra automaticamente da mulher. E quando vê que a mulher tá super bem, lembra automaticamente do homem. Quando você atingiu isso, esse grau de sintonia, eu acredito que você atingiu o que Salomão disse. Quis dizer, né? Porque eu presenciei, trabalhei como corretora de imóveis durante muitos anos. E eu vou falar para você, quando a gente ia vender um imóvel, onde o motivo da venda era o divórcio, era terrível, porque era um inimigo do outro. A gente às vezes eu saía e perguntava assim, mas onde foi parar o amor todo desse povo? Porque eram inimigos. Quando você entender que a dor do seu marido é sua, quando você entender que a vitória dele é sua, você vai entender que a mulher ela consegue conduzir. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma tarefa simples, mas eu acredito muito na palavra de Deus. Eu acredito muito na presença do Espírito Santo que convence. Às vezes, você falar, você não vai levar ele a nada, a lugar nenhum. Mas se você tiver a unção do Espírito Santo, você vai querer que seu marido vá e vença, porque você vai estar junto com ele. É verdade. Oração. E é tão gratificante a gente ver o nosso marido vencendo, né? É. Os nossos maridos realizando sonhos. E você falou uma coisa aí muito importante, um é reflexo do outro, né? Não tem jeito. Tem jeito, a gente não consegue ser. E quando as pessoas veem, né, o nosso marido bem, os nossos filhos bem, é reflexo do que a gente é na casa, né? Se o marido tá mal, é reflexo do que tá acontecendo lá em casa. E a gente tem que orar muito mesmo, porque o falar, às vezes, perturba as pessoas. Às vezes a gente fala... Minha mãe falava muito para ir pra igreja. Eu falava, e eu ficava irritadíssima. A partir do momento que ela começou a parar de falar e intensificou a oração, que eu acredito que ela seja a minha maior intercessora até hoje, todas as vezes que eu vou pregar e eu ligo para ela ora por mim, eu não prego sem a oração dela, né? Puxa, que então, privilégio. eu tenho esse privilégio, graças a Deus. E a partir do momento que ela parou de falar, intensificou essa oração, o Espírito Santo foi me convencendo daquilo. É ele que convence. Né? Eu acabei de lembrar, meu marido, ele demorou 10 anos para se converter. Do momento que eu casei até a conversão mesmo, genuína. E eu me lembro uma vez que nós estávamos com uma grande crise financeira. Uma grande crise. Nós dois trabalhávamos e a gente sempre estava devendo. Porque a pior coisa que tem é você ficar devendo para os outros. É verdade, você não tem paz nem na sua própria casa. E aí, cobrador e aquela situação horrorosa. E eu me lembro que a gente estava no carro e aí eu disparei nele. Você tá vendo? A gente tá nessa situação porque você não é dizimista. Aí o diabo entra na nossa vida e falei, porque pensa numa mulher nervosa. E falando, eu já falo com as mãos, né? Nervosa ainda, disparei. E aí falava. E ele não respondia, mas ele dentro da cabeça dele, ele tinha muita dúvida. Ele tinha muita dúvida assim, Deus conhece, Deus sabe da minha necessidade. Você acha que ele pensando, você acha que Deus vai permitir que eu deixe de pagar uma conta de luz para devolver o dízimo? Na cabeça dele, todas essas dúvidas. E eu falando. Aí eu acho que até o Espírito Santo estava cansado, porque eu escutei assim, claramente na minha cabeça. Eu não obrigo você a fazer nada, por que você quer que eu obrigar ele a fazer? Deixa que dele eu cuido. A partir daquele dia, eu parei de falar. Porque eu parei também de atribuir a nossa crise financeira pela falta da fidelidade do dízimo do santo. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Deus agiu milagrosamente na nossa vida. A gente estava perdendo o nosso imóvel, que a gente estava com prestações atrasadas, nós estávamos perdendo e milagrosamente... eu me lembro muito bem disso. Nós estávamos na igreja e era aquele dia, era o último dia
a gente tinha até era quarta-feira, a gente tinha até na quinta-feira para acertar, senão o nosso imóvel ia para leilão. Já tinha encerrado todas as negociações. E aí nós fomos para o culto, né? E o Sandro já tinha começado a experimentar a fidelidade através dos dízimos e das ofertas. E aí nós fomos para o culto, e a hora que a gente colocou o pé na rua, saiu da calçada assim, colocamos o pé na rua, veio um irmão e chamou o Sandro e falou se poderia conversar com ele a sós. Aí o Sandro entrou com esse irmão e mais um outro. E aí, para nossa alegria, ele tinha fechado uma grande venda e ele estava orando, que ele tinha feito um voto com Deus de que ele ia dar uma oferta, e o Senhor tinha mostrado o Sandro. Aí ele pegou e falou assim para o Sandro, qual o valor que você precisa? O Sandro, na inocência dele, falou assim, eu vou falar o valor, era tipo assim, 5 mil, mas há 25 anos atrás. Nossa. Quando ele falou assim, eu vou falar o valor, 5 mil, eu falei, irmão, vou orar por você. Ele achou que não ia acontecer. Aí ele pegou e falou assim, então, é tanto. Aí esse irmão falou assim, tá bom. Então amanhã eu vou na sua casa, eu vou te pegar, a gente vai até a caixa e eu faço o depósito do valor. Quer dizer, ele experimentou a boa mão do Senhor livrando. Eu poderia convencê-lo? Não. Mas quando o Espírito Santo entra, ele sabe como convencer. Às vezes ele convence por milagre, às vezes ele convence por um sussurro no ouvido, mas o que a gente não pode é achar que a gente convence por palavras, meus irmãos, porque às vezes a gente consegue convencer por conselho, mas por gritaria a gente não consegue nada. Tem bastante pergunta do pessoal. Uma pergunta aqui do meu querido pastor Edson. Pastor, é um prazer ter você conosco. Um abraço para o senhor, um abraço para minha pastora Silvana. Para quem não sabe, eu faço parte da Quadrangular do Sol Nascente. É um prazer estar lá com vocês, viu? Obrigada pela presença aí. Fez uma pergunta muito bacana pra gente. Qual a posição do marido quando a mulher não vai à igreja e ele é um cristão genuíno? Porque também acontece muito isso, né? Também tem muito a isso. A mesma situação, né, pastora? Quem convence não é o Espírito Santo, não é quem convence o Espírito Santo só o homem, né? E a mulher orando. Convence ao contrário. Eu conheço casais que o marido se converteu primeiro. Eu acredito que são números menores. Eu não tenho estatística disso. Eu acredito que a mulher ela é mais presente, assim, né, na grande maioria. Desde o tempo de Cristo a gente percebe isso. Mas a gente também não pode menosprezar o coração quebrantado dos homens, né? Então o homem, ele tem responsabilidade de oração. Se a mulher não é convertida, meu irmão, olha, porque uma mulher não convertida, vou falar. Eu acho que vale para os dois, né? Aí, irmão, eu dou um conselho para você, ora mesmo, as mesmas atitudes que a mulher virtuosa, auxiliadora tem que ter, eu aconselho a você ter também, mas não desista de orar, porque às vezes você pode estar achando aí, eu tô orando com minha esposa há 20 anos, 10 anos, 5 anos, não existe um tempo, né? Quem sabe desse tempo é Deus. Então não desista, continue orando, joga a sementinha lá, deixe que o Espírito Santo conduza e ele vai regar, ele vai convencer, amém? Você sabe que ontem o pastor Toninho pregou sobre os 3 pilares que muitas vezes o inimigo quer destruir na vida, né? E aí ele comparou com os grandes reinos, que quando os grandes reinos iam lutar contra um determinado reino, o que eles faziam para destruir aquele reino? Eles matavam o rei, eles matavam o sacerdote e o profeta. Porque se eles atacassem esses 3 pilares, o rei era o poder, né, a autoridade. Sim. O sacerdote era o canal com Deus, né? Era a expiação do pecado, era a ligação com Deus, e o profeta era a boca de Deus. Sim. Então, quando falta na sua casa a autoridade, cada um saber o seu papel, cada um saber a sua responsabilidade. Quando falta na sua casa oração, quando falta na sua casa a unção do Espírito Santo, que é o elo
com os céus. E quando falta leitura da palavra de Deus e oração, a sua casa tende a fracassar. Então, seja qual a pessoa que tem noção disso, seja qual a pessoa teve o primeiro encontro, o homem ou a mulher, cabe restaurar esses 3 pilares. Orem, busque a Deus, tenha a presença de Deus como uma garantia no seu dia a dia e estabeleça autoridade. Não é porque o seu marido não é crente que ele ele não tem a responsabilidade dele no lar. E não é porque sua esposa não é crente. Eu falo crente no sentido assim de crente em Deus. Não estou falando em rótulo de igreja. Não é porque sua esposa ainda não teve um encontro com Deus que ela não tem essa responsabilidade dela no lar. Sim, verdade. Tem mais uma pergunta aqui muito bacana, da Giovana Fernandes. Gil, um abraço, um beijo, dá um beijo na Manuzinha aí, que tá com ela aí. O que fazer quando o seu marido conhece a palavra, mas prefere ir contra o que você faz e pelo prazer de reclamar? Existem muitos homens que conhecem a palavra, também tem mulheres assim, né? E ele vai muito contra só pelo prazer de reclamar e de cutucar e provocar algo que deixa o ambiente da casa conturbado, então, né? Como eu disse, o Sandro, ele conheceu o Senhor... Leva água pra ela aí. Leva água pra ela. Ô, produção. Afoguei com ar, você acha? O Sandro, ele... Essa pergunta foi forte, hein? O Sandro, ele conheceu o Senhor Jesus, mas ele demorou 10 anos para a conversão. O conhecimento da palavra de Deus não significa uma conversão genuína. É verdade. Falou tudo. E a sua arma, a nossa arma, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra as hostes da maldade. Então, aquilo que está contra o seu casamento, pode ter certeza que não vem de Deus. Tudo aquilo que é para alfinetar, a gente também tem que ter equilíbrio, né? Às vezes ele não tá falando nada, às vezes a gente que tá estressado e tá agitado. A gente tem que ter o controle do temperamento aí também. Mas tudo aquilo que vem contra o casamento, contra a família, contra a instituição familiar, não vem de Deus. Então você vai vencer como, minha irmã? Orando. É verdade. Orando e buscando a palavra de Deus. A oração é a chave de todas as coisas, né? É a nossa força. Se a gente soubesse da arma que a gente tem em mão, a gente, ao invés de falar, a gente dobraria o nosso joelho. É verdade. Fala com quem pode. Chama ele. É verdade. Eu tenho um comentário aqui que eu preciso... não posso deixar de falar. É um comentário aqui na live aqui que eu até perdi o fôlego agora, assim, ó. Me deixou assim, meu coração disparou. Olha só, Kathleen, comentário. Paulo Feriani, quem será? Agradeço a Deus pela minha esposa. Muito obrigada, meu amor. Também agradeço a Deus por você. Um abraço forte na minha auxiliadora. Você também é meu auxiliador, meu companheiro. Te amo. É isso aí. A gente tem que valorizar o que a gente tem dentro de casa, né, Kathleen? A gente tem que realmente valorizar. Tem mais uma pergunta aqui do pastor Edson. Pastor, você tá ativo aí. Muito obrigado, viu? Ele tá querendo, Ele né? tá querendo. E as perguntas deles, é isso aí, pastor. É isso aí. Obrigadão pela presença. É um prazer ter você conosco aí. Qual a posição do homem quando a mulher não deixa ele disciplinar os filhos? Que existe muito isso. Isso é uma... Vou dizer que é um calcanhar de Aquiles em muitas casas. Eu acho que o disciplinar vem de Deus, mas a gente tem que ter também sabedoria para disciplinar. Já quem tem filho sabe, né, que quando o pai vai bater ou vai disciplinar os filhos, aquilo dói, mas dói tanto na vida da gente que a gente fica assim desesperado. Mas se a irmã tirar a autoridade do marido na frente das crianças, pode ter certeza, ninguém mais vai ter autoridade nessa casa. Nem você, nem seu marido. Se você, mulher, não concordar com a forma ou com o motivo da disciplina,
Não vai ser tirando a autoridade do seu marido que você vai conseguir resolver isso. Chama depois, distante dos filhos, e conversa. Amor, não foi legal. Você não precisava ter feito isso. Você não precisava agir dessa maneira. Isso acontece, eu vou falar bem a verdade para vocês, muitas vezes até depois deles adultos. Às vezes o homem, ele tem um jeito de falar que pra gente é muito mais dolorido. Então, às vezes uma palavra você fala, não era bem assim, né? Então, mas não faça isso na frente dos seus filhos, não faça isso. O marido, percebendo que a mulher tira a autoridade dele na frente dos filhos, faça o mesmo. Longe dos seus filhos, vai lá e fala assim, ó, não é você tirando a autoridade que a gente vai conseguir ensinar os nossos filhos. Converse. Não adianta vocês brigarem na frente dos seus filhos, porque o que vai acontecer? Vocês vão estar expondo a fragilidade como família. O que vai acontecer? Essa família vai ficar sem norte, essa família vai ficar sem saber quem obedece, porque quando eles quiserem aprontar, eles vão correr para a mãe. Verdade. Então isso é muito comum. Dos filhos correrem para a mãe. Então, nós mulheres também precisamos treinar um pouco isso. A minha mãe era muito... minha mãe é viva, né? Graças a Deus. Mas minha mãe é muito dura, assim, ela batia de verdade. E uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo é não bater num filho na frente do outro. Eu não achava que deveria humilhar. E a palavra de Deus diz pra gente, quando a gente tem que ensinar, corrigir, que nós não estejamos com o nosso coração com ira. Porque se a gente tá com ira, a gente não sabe corrigir. É verdade. A palavra de Deus diz isso. Então, o que eu fazia? Quando eu ia corrigir meus filhos, eu primeiro chamava um pro quarto, corrigia, aí esse um ia, o outro entrava e eu corrigia. Por quê? Até você chamar um para ir pro quarto, até você falar que você vai bater e por que você vai bater, vira o bumbum. E esse tipo de coisa, a criança falava assim, mas quantas vai ser? Vai ser forte ou vai ser fraco? Vai ser médio, vai ser... A sua raiva já tinha esvaziado. Então, quando você disciplinava, mas você disciplinava com o quê? Com consciência, você sabia o que você estava fazendo. Aí ia o outro e voltava. Até você fazer a mesma rotina, tudo, você já estava mais calmo. Então, você corrigia, explicando para ele, ó, você tá sendo corrigido por isso, por isso, por isso. Eu te avisei e você não me ouviu. Isso causa ensinamento. Sim. Agora, você bater, você espancar, só trauma. O que acontece? Viram adultos agressivos, viram adultos com sentimentos de fracasso. Então, pais, também tenham sabedoria para corrigir seus filhos. O meu conselho, embora não seja para o pastor Edson, porque eu sei que ele é um homem sábio, um homem que estuda a palavra de Deus, mas para os outros que estão nos assistindo, quando for corrigir seus filhos, corrige sem o sentimento de raiva, sem o sentimento de nervoso pelo acontecimento. Corrija sabendo o que você está fazendo e por que você está fazendo e para que você está fazendo. Que isso vai ter resultado. Amém. Eu não sou psicóloga, não. É isso aí, eu acho que a gente tem que corrigir dessa forma. Gente, ó, tá bombando de perguntas aqui. Nós estamos assim, também com o tempo, o horário, a gente tem que, infelizmente, já partir pro sorteio. Dá tempo ainda de você compartilhar, tá? Sandra, pra participar do sorteio. Você compartilhou aí pra gente concorrer, amor? Sandra, compartilha aí. E algumas perguntas ficaram, tá? Tem pergunta da Tânia, tem pergunta da Giovana, tem outras perguntas e nós vamos... Já foi? Só da Tânia. A da Tânia ficou, tem mais algumas aqui, então nós vamos estar respondendo para você depois. Eu mando aí, Tânia, no privado a sua resposta. Você não vai ficar sem resposta, tá? Ainda hoje eu te mando aí, tá bom? Gente, ó, vamos pro sorteio, compartilha, cruza os dedinhos aí, que nós vamos estar sorteando aqui. Nós temos hoje 1, 2, 3, 4, 5 brindes, né? Temos aí uma patrocinadora que... E eu prontamente chamei, né? Falei, olha, vou fazer uma live lá e você gostaria de me ajudar? Além de ser cunhada, mas é uma pessoa de Deus também, com o coração voltado para a obra. Toda vez que eu faço culto rosa, ela está sempre ajudando. Então, nós temos aqui o primeiro sorteio, um perfume
da Rosales, que ela é uma empresa fragrâncias e perfumes importados. Eu tenho, uma delícia. Muito bom, né? É bom. Então a Cíntia e o Júnior, né, é JC Perfumes, é isso? JC Perfumes. Além da Rosales, eles trabalham com Mary Kay, com Boticário, com Natura, então depois eu vou deixar o telefone dela aí. Joga o telefone da Cíntia aí, ó, para quem quiser entrar em contato com eles lá. E Pastora, pegando o gancho. Vamos. Ó, coloque pessoas para estar perto de você que possa te agregar. A pastora falou assim, ó, eu sempre posso contar com ela. Tenha na sua rede de contato pessoas que te ajudem, mas não te ajude só fazendo carinho, mas te ajude quando você não tá legal, isso é muito quando bacana. você precisa ser corrigida, mas também pessoas que falam, ó, vamos que eu tô junto com Tamo você. Junto. Que aposta na gente, É, que a gente precisa acredita de naquilo, equipe. né? A gente A não gente é mais. precisa. Porque Nós a gente não precisa ter aquela força, ter o auxiliador, o ajudador. Por mais que não tenha aquele convívio todo, direto, todos os dias, mas a gente sabe, fulano de tal tá lá, eu posso contar com ele, eu posso, é muito importante. Então, o perfume aí da JC vai para... A Beth Citelli. Beth Citelli, parabéns, Beth! Ela comentou. Parabéns, Beth. Domingo eu tô levando pra você no culto, tá? Ó, pessoal, lembrando Dei aí... de mamar pro filho dela, porque eu fiquei grávida. Eita, glória! A Beth é uma pessoa sortuda. A Beth, ela toda live, todo sorteio que tem, ou ela, ou a dela sempre tá ganhando alguma coisa. É que nem a Bruna Dias lá da série. Bruna Dias, se tem um prêmio só e é sorteio, é a Bruna Dias. Se a Bruna tá lá... Beth, parabéns. Obrigado aí pela tua presença. Eu levo para você no culto domingo de manhã, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Nós temos aqui agora mais um sorteio, um livro. Esse livro é meu, tá? Presentear vocês, gosto muito de ler. E é um livro com um tema eu achei um tema bem interessante para nós no momento que nós estamos passando, a provisão de Deus, como recebê-la e o que ela realiza em nossos vidas. Amém. Então, quem é o autor? Silas Malafaia. Ah, bom. Então, um livro aí muito bom. Eu acho que vai agregar pra gente aí nesse tempo de pandemia. Não é Beth de novo, não. Beth, pelo amor de Deus. Aí, quem é agora? Vamos lá. A Stephanie Regina. A Stephanie Regina fez a primeira pergunta da nossa live. Parabéns. Léo, pra você também. Eu entro em contato com você, tá? Pra estar levando aí o seu brinde. Nossa, esqueci, perdão. Você que vai ganhar o brinde aí, não se preocupa, tá? Nós vamos estar entrando em contato com você, eu vou estar achando uma forma de estar levando. Se for o pessoal da igreja, eu levo na igreja. Se não for, eu levo até você, fica tranquila. Mais um aí da Look Acessórios. Eu tô usando um colarzinho aqui da Look Acessórios, tá? É um kit de colar e brinco. É uma loja aí que é parceira nossa também. Não sei quem são as... Sabe o que eu lembrei? As sócias aí. Os presentes vão até você. Olha só. Por isso que a palavra de Deus fala que as bênçãos vão nos seguir. Nossa, né? é verdade. Nossa. A bênção vai até você. Isso é profético. Assista as nossas lives que as bênçãos irão até você. Então, tá aqui um kit de brinco e colar, né? Inclusive o colar que tá aqui, igualzinho esse meu aqui, uma coroinha aqui, né? Quem foi a sortuda ou o sortudo? Se for um sortudo, dá para sua esposa. É a Joana Pinheiro. Joana Pinheiro, parabéns, Jo. Obrigado pela tua presença. Também levo para você na igreja, tá? Fica com Deus, Joana. Nossa, tá vendo como as mulheradas de intercessão. Deus tinha falado muito comigo a respeito disso e estava me incomodando muito, né? Que a gente tem que passar aquilo que a gente recebe, né? Então, acho que... É de graça vos é dado e de graça vos... E assim, eu acho que num momento como esse, descontraído, né? A gente consegue passar aquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, as experiências que a gente vive, É isso, né? que eu falei, né? Nós não somos a dona da verdade, mas se a gente tiver como base, como alicerce a palavra de Deus e oração, eu vou falar pra você que você vai ter vitória. É verdade, é mais um kitzinho de brinco e colar da Look Acessórios. Essa loja tá bombando, entra lá, curte a página no Facebook, no Instagram. Eu não sei quem é uma das proprietárias da loja lá, mas eu não sei quem é, tá? Mas curte lá. Eu e a Thay, nós somos sócios da loja. Eu sabia que tinha loja. Dos relógios tem também colar, tem pulseiras masculinas.
Curte lá, agora nós A começamos... sementeira da mulherada aqui tá toda. Agora nós todo começamos vapor. com os smartwatch e foi um sucesso de venda e Que é Deus isso? tá... Esse aqui, esses relógios inteligentes aí. Ah, E veio e vendeu tudo, graças a Deus. Quem ganhou, Bruninha? Graziele Esteves. Ô, Graziele Esteves, um prazer ter você conosco. Muito obrigado, querida, pela sua presença. Também levo para você na igreja. Olha só, hein? Domingo a mulherada lá na igreja vai ficar toda chique. ser festa. Vai ser festa, chiquetosa. Agora nós temos aqui também mais um brinde da Look Acessórios, um relógio feminino lindo, lindo, lindo. Quem foi? Silvia Portela. Ô, Silvia Portela, minha irmã. muitas olhadas assim, Marmelada. Marmelada, viu? Silvia Portela, minha irmã, ela é líder de mulheres lá do grupo da igreja do Ibirapuera. Eu brinco com ela que nós somos irmãs duas vezes. Nós somos irmãs de sangue e nós somos irmãs em Cristo Jesus. Por escolha também, né? Por escolha. Porque tem irmãos, a Bíblia diz, né, que é amigos mais chegados, Que irmãos. né, que irmãos. Minha irmã é uma bênção, sim, você é uma bênção na minha vida, você é um referencial. Toda vez que eu vou fazer um trabalho voltado para as mulheres, eu sempre me espelho em você. Muito obrigado por ser quem você é na minha vida. Eu admiro muito você, sua força, sua garra, seu trabalho. Que Deus capacite muito você, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí com as mulheres. Um beijo. Eu amo muito você. Que não é fácil uma liderança, né? Não é. E ela, há muitos anos, ela trabalha com a pastora Claudinha Milagre, eu gosto muito do trabalho dela. Mas Deus é bom. E é um exemplo para mim. E a gente trabalha junto lá com a pastora Lourdes, e é um privilégio também estar auxiliando a pastora lá, ajudando, também no Sol Nascente, ajudando lá. E eu acho que a gente tem que, nós mulheres, temos mesmo que arregaçar as mangas. E... Na verdade, a Bíblia diz que a seara é grande, né? Então, enquanto nós acharmos motivos para não estarmos no nosso posto, no nosso lugar, quantas pessoas vão deixar de ser alcançadas, né? Então, que a nossa igreja que comece primeiro na nossa casa, que a nossa família. Não adianta eu ganhar o mundo se eu não ganhar a minha família para Cristo, né? Que meu marido, que meus filhos, agora tá na terceira geração, meu neto, que eles possam conhecer o amor de Deus, que eles possam ser transformados pelo amor de Deus e que eles possam, no grande dia que o Senhor vir nos buscar, ou, né, que a gente partir antes, né, mas que no grande dia a gente possa encontrar, né, morando no céu. Eu acho que o mais importante, tudo aqui é passageiro. Vaidade, condições financeiras é bom ter uma casa boa, um bom carro, é bom a gente ter um bom local de trabalho, é bom a gente fazer viagem, mas a gente não pode acostumar com esse lugar. Não. Porque aqui não é a nossa pátria. Nossa pátria é celestial. Amém. Então, que nosso alvo seja sempre o céu, que o nosso objetivo seja sempre o céu, que a nossa vontade de ir para o céu seja maior do que ficar aqui na terra. Amém. A gente tem que estar com os olhos focados no céu. Amém, é isso aí, pessoal. Eu queria aproveitar esse gancho aí que a Kathleen foi aí espiritualizando a parte final. Eu queria falar para você, mulher que está aí na sua casa nesse momento, fazer um convite especial. Renove a sua aliança. Amém. Com o Senhor. Renove a sua aliança com o seu marido. Amém. Renove a aliança com os seus filhos. Amém. Se o seu lar está destruído, eu creio que Deus, ele tem o poder para restaurar, restituir e dar tudo em dobro para você. Verdade. Então faça esse propósito com o Senhor. Pega essas palavras que o Espírito Santo nos usou para falar aqui nessa noite. Deixa essas palavras entrar no seu coração. Ore mais, busque mais a presença do Espírito Santo, busque mais direção para agir mediante aos problemas. Tenha uma mudança de comportamento e renove tudo aquilo que precisa ser renovado. Se você é a pessoa que precisa ser renovada, se renove também, que através da sua renovação você vai conseguir renovar o seu lar, renovar a sua família. Amém. E Deus tem grandes coisas para entregar para você, amém? Então, força, não desista, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que sonhamos e pensamos. Planos de paz, né? Plano de paz. Plano né? de paz. O que Deus tem para nós, né, é o plano de paz. Esqueci o versículo agora, veio e vai fugiu. Que não importa aquilo que a gente está passando, não importa a circunstância,
A glória de Deus, ela é maior que tudo. A paz que Deus traz para nós, na nossa casa, é maior que tudo. Falando em paz, poucas pessoas sabem, encaixando nisso aí, pessoal, já vou encerrar, tá? O Paulo, ele bebia. O Paulo bebia, não parece, mas o Paulo bebia. E assim, no meu lar, todo final de semana era discussão, era briga. Aos olhos de todos, era um lar fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. E esse plano de paz, assim, você falou, veio algo muito no meu coração. Lembrei de uma coisa que aconteceu dentro do meu quarto. Uma sexta-feira eu orando e o Paulo já estava convertido. E o Espírito Santo me lembrou de algo assim, foi muito forte. Ele falou assim, para. Olha só, ele falou, para aí de falar na hora. Presta atenção. Eu falei, presta atenção, tá tudo quieto aqui. Só tem eu no quarto, tudo em silêncio. E o Espírito falou assim para mim, olha a paz que está no seu lar. Então, aquele lar que era um lar perturbado, toda sexta-feira a gente brigava, todo final de semana, já tive o desejo de matar e de repente, quando nós entregamos... Todas as palavras de destruição proferidas, né? Sim, e aí o Espírito Santo falou, veja a paz. E aquilo veio assim tão profundo no meu coração, eu me derramei na presença e comecei a chorar e é só agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus, pelo meu marido ter se convertido. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no meu lar. E o nosso lar tem que ser isso, né, Kétia? Tem que ser um ambiente de paz, né? Por mais que tenhamos problemas. Quem sei o pensamento que tenho sobre vós. E são pensamentos de paz e não de mal. Amém? Vou deixar uma palavra aqui, Cada crítica e cobrança desrespeitosa que a esposa faz ao marido é como um passo em direção ao divórcio. E cada atitude amorosa e respeitosa, um passo para trás. As acusações são as atitudes que mais fazem os homens silenciarem e se afastarem das mulheres. Reino dividido não se estabelece. Mas, esposa, presta atenção aí se o seu marido tem demorado para chegar ao trabalho, se o seu marido passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa, porque ele está gostando mais de ficar lá fora. Então muda o ambiente da sua casa. Mais uma outra aqui, A mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não da sua cabeça para governar sobre ele. Mas também nem do pé, né? Nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Amém? Pessoal? Falou tudo. Kathleen, quer dar uma... Não precisava nem perguntar mais nada se tinha sido isso. A gente tinha encerrado a live com 1 minuto. Quer fazer uma consideração final aí? Eu queria agradecer, só. Eu que agradeço pela sua presença, mais uma vez, muito obrigado. Aceitou prontamente o convite, que Deus te dê tudo em dobro. Amém. Né? Que Deus continue te capacitando, que Deus continue te usando, que seu ministério cresça cada dia mais. A gente tem visto que tem crescido. Amém. Que a sua casa continue sendo uma habitação do Espírito Santo. Amém. Que seus filhos continuem crescendo na presença de Deus. Amém. Que seus netos, você tem um, mas vai vir mais netos. Amém. Né? Bianca Gil. Hashtag do Bolsonaro. É verdade, gente. Olha só o que Deus faz. Intérprete do Bolsonaro. Deus faz. Nossa, que prazer, gente. Que Deus faz. Um dia a gente tá assistindo o pronunciamento do Bolsonaro lá e tá lá a Kathleen lá, vendo aí. Parece que eu conheço essa mulher, tô enxergando direito e ela tava lá. Isso parece que tá escrito, né? Que quando a gente serve com excelência, a gente vai servir a reis, né? E o Senhor trouxe isso pra gente. Isso mas não é por merecimento, viu? É por infinita graça do Senhor. A gente sabe, tem coisas que é só pela graça de Deus. Muito obrigada mesmo, no fundo do meu coração. Amém. É um prazer ter você aqui na minha casa, receber você. As portas estão abertas. Obrigada. Venha sempre. Estão perguntando quando vai ser a próxima live. Verdade. Pessoal, a próxima live vai ser dia 25/5. Nós iremos... 25? Dia 20? Dia 20. Opa, perdão. Dia 20/5, daqui 15 dias. A cada 15 dias, dia 20/5, nós estaremos aqui. Nós já temos uma pessoa em pensamento com um tema muito bacana. Ansiosa para saber do tema. Uma convidada muito especial. A gente só não vai divulgar, que a gente já está esperando a confirmação dela, mas eu creio que Deus também vai falar com nós através da vida dela. Amém. Quero agradecer você que ficou conosco de
início ao fim, que compartilhou, que participou, que mandou as suas perguntas. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu espero que você tenha sido abençoada por isso, que nós estamos aqui para ser apenas um canal de bênção na sua vida. Estamos aqui para ser um espelho e passar as experiências que nós passamos, a maneira como Deus nos moldou para que você possa seguir dessa mesma forma. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, um beijo forte no coração, e dia 20 eu espero você novamente no Quinta Entre Amigas, amém? Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, sua casa, sua família.